pessoal. A gente fica muito feliz pela compreensão de vocês. Infelizmente hoje vocês vão ter que estar recebendo a palavra dessa forma, através de vídeo, é a primeira vez que nós fazemos isso. Eu espero que a captação do áudio, daquilo que vocês vão ouvir, fique boa, eu espero que vocês possam compreender bem. Fico feliz, mais uma vez eu falo isso, pela compreensão de vocês. Infelizmente a gente não pode estar junto nesses próximos dias aí. E a gente sabe que isso aí, graças a Deus, não é uma perseguição religiosa, é uma situação necessária, né, pelo que o mundo está vivendo aí nesses próximos dias. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu também não tenho muito para falar sobre isso, porque eu gostaria de ter revelações do Espírito Santo, né, coisas do tipo para falar sobre esse assunto, sobre esse vírus. Nós não temos, tudo isso aconteceu muito rapidamente. Eu imagino que isso tomou a gente de surpresa, e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo algumas coisas assim que nós chamamos que são sinais dos últimos tempos, né? Jesus já havia predito isso, já havia ensinado isso para os discípulos. Então, nada mais é do que isso. É como alguém disse para nós essa semana, o princípio, são sinais do princípio das dores que Jesus falou. A gente sente muito assim, por a gente não poder se abraçar hoje, mas eu acredito que isso vai ser só por alguns dias. Nós também já oramos antes do vídeo, ok? Eu peço para vocês que vocês façam isso antes ou depois de assistir o vídeo. Depois que nós compartilhar essa palavra com vocês, que o Espírito Santo tem falado conosco, a gente também vai louvar junto, vai orar um pouco junto, como a gente costuma fazer quando nós estamos com vocês aqui. Então esse momento não vai mudar de comunhão com o Espírito Santo e com a família, né? Nesse caso aí vocês estão com a família. Gente, então vamos lá. Vamos para a palavra, tá? Que o Espírito Santo tem falado para nós nesses últimos dias. Eu queria pedir para a Silvia, que a Silvia se sinta à vontade, Silvia, para falar. Se em algum momento o Espírito Santo lembrar alguma coisa, para que a gente não perca de ser abençoado pelo Espírito Santo. E para o Davi também, se o Espírito Santo ter lembrado de alguma coisa, Davi, vamos aproveitar esse momento para que o Espírito Santo seja livre, como ele sempre foi em todas as reuniões, para nos ensinar mais uma vez. Gente, vocês vão lembrar que na última reunião, sobre o que nós falamos na última reunião? Nós falamos sobre aquele episódio lá em Mateus capítulo 26, se não me engano, versículo 36, aquele episódio de Jesus no Getsemane, né? Alguns momentos antes de Jesus ser entregue para os romanos e depois aos judeus para ser crucificado. Vocês lembram que o ponto central do que nós falamos na última reunião foi sobre o que o Espírito Santo tem falado para nós nos últimos dias. Nós conversamos sobre aquela situação e que Jesus estava muito angustiado, buscando a presença do Espírito Santo para poder suportar o que viria a acontecer nas próximas horas. E os discípulos que ele tinha levado com ele para aquele momento de oração estavam dormindo, né? Jesus levantou angustiado depois da oração. Vocês lembram que Jesus falou, pedindo para Deus que queria que passasse dele aquele cálice, se fosse possível, né? Contudo que fosse feita a vontade de Deus, não a dele. Nós também enfatizamos isso. Mas vocês lembram também assim que nós comentamos que Jesus ele levantou angustiado daquela oração por 3 vezes. E foi até os discípulos que ele tinha convidado para estar com ele, na presença do Espírito Santo. E ele foi lá e os discípulos estavam dormindo. Ele repreendeu os discípulos por 3 vezes, dizendo, né? Olha, eu estou angustiado, eu estou orando, estou passando por um momento difícil, a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu não queria que vocês caíssem em tentação. E por que vocês não estão orando comigo? Vocês lembram, né, que nós comentamos sobre isso, sobre essa repreensão. O que o Espírito Santo tem falado para nós nesses últimos dias é sobre exatamente isso que aconteceu com os discípulos, que parece que está sendo projetado nos nossos dias. Quer dizer, não é uma situação particular que os discípulos viveram ali, de estar dormindo enquanto eles deviam estar buscando a presença do Espírito Santo. Na verdade, parece que nós também vivemos essa mesma situação que os discípulos viveram. Então foi sobre isso que nós falamos na última reunião, vocês vão lembrar disso.
Mas o que eu queria compartilhar, gente, com vocês hoje, para que a gente seja mais abençoado ainda, é que um pouco antes desse episódio, que aconteceu com os discípulos no Getsemane, Jesus havia falado sobre a parábola das 10 virgens para os discípulos, que está em Mateus capítulo 25. E então nós vamos ler esse texto de Mateus capítulo 25, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, e vocês vão perceber como se repete mais uma vez aqui nesse ensinamento de Jesus a situação da igreja ou dos discípulos em tempos diferentes estarem dormindo. O que significa isso, estarem dormindo? E o que isso tem a ver, que relação tem a ver isso com a busca da presença do Espírito Santo? Vocês sabem, nós temos falado em todas as reuniões que Jesus sempre tem dado o maior exemplo de como nós devemos viver para Ele, de como nós devemos viver para Deus. Então quer dizer, Jesus vem na terra trazendo esse exemplo de comunhão íntima com o Pai, essa comunhão que nós devemos ter, todos nós devemos ter isso, e nós devemos ensinar isso para as pessoas que se convertem para Deus, que chegam para a comunhão. E Jesus passa esse exemplo claro, né? Nós até falamos, costumeiramente nós falamos isso em quase todas as reuniões, que Jesus está sempre passando esse exemplo, sempre tentando tirar os olhos dos discípulos das coisas da terra e colocar os olhos deles nas coisas do alto, tentando tirar o amor das pessoas pelas coisas materiais nesse mundo e tentando colocar esse amor em Deus, numa relação íntima de filho com o Pai, que é o que Jesus mostrava sempre, na maioria das vezes que ele estava com os discípulos. Nós vamos ver isso mais uma vez, né, na parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 1. Eu vou pedir a Marcelo, tu pode ler para nós? Nós vamos ouvir então, a Silvia vai ler ali. Eu vou pedir para vocês, queridos, olha, prestem atenção. A princípio o vídeo não será longo, vai ser curtinho. Prestem atenção para a gente aproveitar ao máximo e ser abençoado com essa palavra, tá bom? Mateus 25, capítulo 1. Versículo 1. Pode ler. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo eles para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Amém. Bom, gente, o que acontece? Tá? Então a Silvia leu aqui pra gente a parábola das 10 virgens. Eu não sei se antes eu não falei sobre parábola dos talentos, desculpa. Eu queria falar sobre parábola das 10 virgens, tá? Que são as 5 nécias e as 5 prudentes. Enfim, estou corrigindo esse ponto. Mas a Silvia falou, agora leu pra gente essa parábola, e vocês percebem que tem um ponto em comum com aquilo que nós estudamos na última reunião, ok? Que é exatamente o fato dos personagens ali, das pessoas envolvidas na parábola e naquele episódio no Getsemane, estarem dormindo. Então quer dizer assim, eu não estou julgando aquele ponto em que os discípulos estavam dormindo. Sim, provavelmente se eu estivesse lá no lugar deles naquele momento lá, talvez eu estivesse dormindo também.
né? Isso poderia ser com qualquer um de nós. Então, a impressão que dá é que isso foi enfatizado pela palavra, que aconteceria com os discípulos, com a igreja. Claramente lá eram os discípulos que viviam uma vida íntima com Jesus, né? Naqueles poucos anos ali de ministério que Jesus teve. É incompreensível que as pessoas que estavam tão perto vamos dizer assim, do Senhor do poder, do Senhor da unção, do Senhor da presença do Espírito Santo, né? Vivessem dormindo. É incompreensível isso, sabe? Hoje eu olho dessa forma, eu penso dessa forma. Sei. Talvez porque nós já temos o Espírito Santo derramado sobre nós, fomos cheios do Espírito Santo, e naquela época que os discípulos estavam com Jesus ali no Getsemane, isso não havia acontecido com eles. Eles dependiam completamente das coisas que Jesus ensinava e das palavras que eles recebiam de Jesus, né? A própria palavra diz, o próprio Jesus diz que eles eram purificados pelas palavras que eles recebiam de Jesus. Então eu não estou julgando eles por eles estarem dormindo, não. Mas é bem provável que nós também, no nosso tempo, estejamos dormindo. Enquanto a Silvia estava lendo ali a parábola das 10 virgens, falando sobre as 5 prudentes e as 5 nécias, tem uma coisa que me chama muito a atenção, gente. Muito atenção. Eu sempre vi isso de uma forma assim, que Jesus estava falando da igreja nos últimos dias. Pelo menos para mim parece isso. Porque, levando em consideração o que o mundo está vivendo hoje, essa situação da pandemia, Covid-19, né, tudo que está acontecendo, eu deixei bem claro para vocês assim que eu não tenho uma revelação clara sobre isso, gostaria de ter, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Uma coisa eu tenho certeza, gente, e é o que eu estou passando para vocês, é o que o Espírito Santo tem falado para nós nos últimos dias. Uma coisa eu tenho certeza: a nossa geração precisa buscar a presença do Espírito Santo. Ela precisa buscar a intimidade com Deus, a intimidade com o Pai, aquela intimidade de pai e filho. E isso nós temos falado e batido na mesma tecla durante várias e várias reuniões. Nós temos visto esse exemplo em Jesus e nós temos visto como Jesus tem desejado ver isso nos discípulos e na igreja de hoje. Então, quando nós vemos ali, gente, sabe, eu já tentei fazer uma separação e tentar descobrir por que as 5 virgens prudentes, elas entraram para o reino, elas conseguiram chegar até o noivo. Por que as 5 virgens nécias não conseguiram isso? Eu também achei interessante assim que todas estavam dormindo, que todas adormeceram. Quando chegou o noivo, todas acordaram. Então fica bem claro para nós que as virgens prudentes, elas não entraram no reino por não estarem dormindo. Elas dormiram também. Se a gente pegar a igreja de hoje e tentar encaixar essa parábola das 10 virgens com o que a igreja está vivendo hoje, então nós vamos ter que admitir que toda a igreja dorme, né? Não vai dar para a gente dizer assim, uma parte da igreja está acordada e a outra está dormindo. Tu não pode julgar dessa forma. Provavelmente tu esteja dormindo também. Mas uma coisa muito interessante. Quando foi lido ali os últimos versículos dessa parábola, fala ali que Jesus falou para as virgens nécias: eu não conheço vocês. Como que Jesus não conhecia? Se ela fazia parte do mesmo grupo de virgens. A única diferença é que elas eram nécias. O que fazia com que Jesus fizesse essa separação? E não reconhecesse que as virgens nécias tivessem comunhão, ou tivessem tido comunhão com Ele, que merecesse a presença do noivo. Fica muito claro naquele ponto ali, em que quando o noivo chegou, as nécias não tinham o azeite. Então quer dizer, gente, toda a igreja, né, de uma forma geral, talvez nós tenhamos que admitir isso, ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. Quer dizer, eu não sei se é por causa do nosso cotidiano, sabe? Das coisas que nós temos que fazer aqui na Terra. Isso toma o nosso tempo, isso afoga o nosso tempo. Nós também sabemos assim que existe uma alerta de Jesus, uma séria alerta de Jesus falando para nós que a gente deve buscar estar orando sempre, sem cessar. A palavra que Jesus usa é essa, sem cessar. Porque nós sabemos que é muito, muito difícil orar sem parar, sem cessar.
Então, se o nosso alvo for esse, nós vamos orar muito. Nós podemos orar meia hora, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 4 horas, e assim vai. Se o nosso alvo for orar sem cessar. É isso que Jesus pedia, né, para os discípulos. Quando a gente faz isso, a gente busca isso, gente, a gente está em direta comunhão com o Espírito Santo. Tá? É isso, gente, que acontecia na vida das virgens prudentes nessa parábola. Quando diz que elas não deixaram faltar o azeite, nós sabemos que o azeite simboliza a unção, poder, simboliza o próprio Espírito Santo. Né? Existem passagens no Velho Testamento ensinando isso, que quando uma pessoa era ungida com o Espírito Santo, ela era ungida com azeite. Isso simbolizava o próprio Espírito Santo sendo derramado e enchendo uma pessoa. As virgens prudentes não deixaram faltar isso. Dormiram, elas dormiram, assim como as virgens nécias dormiram. Mas elas não deixaram faltar o azeite, elas não deixaram faltar a presença do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. A única coisa que garante que quando nós piscarmos os nossos olhos aqui na terra, para a gente abrir os olhos novamente e estar na presença de Deus, estar no reino dele, para habitar com ele eternamente, a única coisa que garante isso é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Mais nada. Quando Jesus olha para nós, ele precisa ver a presença do Espírito Santo em nós, ele precisa ver esse selo. É isso que foi visto nas virgens prudentes. Não faltou o azeite. Então, o que o Espírito Santo fala para nós em relação a isso nesses últimos dias? Fica bem claro para nós a necessidade de nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Quer dizer, nós não podemos deixar faltar isso, não podemos deixar faltar o azeite. Eu entendo aqui que Jesus estava falando da igreja nos últimos dias. Eu entendo aqui que Jesus estava fazendo uma comparação, usando as 10 virgens. Eu entendo que Jesus estava querendo fazer uma comparação com a igreja nos últimos dias. Quer dizer, uma parte da igreja, toda a igreja dorme, né? Os que não dormem na religiosidade, eles dormem descansando no Senhor. Talvez eu pudesse usar esse termo. Mas o fato é que a igreja dorme nos últimos dias. É o que nós temos visto. Com essa situação aí que está acontecendo agora, a gente tem visto tanta coisa diferente. Hoje nós estávamos comentando assim que tem tantas pessoas se voltando para Deus por causa disso. Por causa desse pânico, desse susto, desse terror que está acontecendo em função do coronavírus. A gente percebe pessoas se voltando para Deus, né? Muitas pessoas assim que estavam afastadas de Deus, da presença do Espírito Santo, voltando, buscando novamente. Então isso mexeu com muita gente, sabe? Eu sempre acredito assim que Deus está nos guardando, entendeu? E que existe propósito em todas as coisas. E tudo isso, de repente, pode estar acontecendo aos meus olhos assim, a forma como eu vejo, para que a gente perceba isso, que nós estamos dormindo e que nós precisamos buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Nós não podemos deixar faltar o azeite. A Silvia até comentou comigo ontem, hoje eu não lembro, que se esse pânico, né, as pessoas são tomadas desse pânico por causa desse vírus que é invisível, aqui pelo menos aqui nessa região do Brasil que nós não temos visto ninguém infectado com isso, né? Bem raro isso, muito menos morrer disso, né? Não sei, pelo menos até agora os dados que nós temos tido aí das autoridades, dos órgãos de saúde. Mas que nem a Silvia comentou assim, se esse pânico, gente, acontece por algo assim, imagina se fosse a volta de Jesus. Imagina se fosse o arrebatamento, né? Que nós já aprendemos sobre isso. Imagina se não fosse algo invisível. Imagina se tu saísse ali fora e percebesse que muitas pessoas desapareceram na rua, porque Jesus voltou e tu ficou. Enfim, isso aí leva a gente a pensar e a meditar sobre essa situação, que nós precisamos ter o azeite. Nós precisamos estar em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena intimidade com Deus Pai, assim como Jesus ensinou que nós deveríamos estar, e buscando a presença do Espírito Santo, estando cheio da presença do Espírito Santo. Quer falar, mano? Quero compartilhar em Mateus 24:12, que fala assim:
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A gente tem visto hoje realmente o amor de muitos se esfriando, né? E com tudo isso que está acontecendo, está fazendo que as pessoas estão voltando ao primeiro amor, né? Estão voltando a ter temor e amor a Deus, né? Muitas pessoas que estavam afastadas estão voltando para a presença do Senhor, né? A gente não sabe a hora nem o dia que o Senhor vem, mas a gente também não deve ter medo de tudo isso que está acontecendo, né? Porque a palavra diz lá em Mateus 10, 28, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. É esse que a gente tem que temer. É esse medo que a gente tem que ter, né? Mas, voltando ali em Mateus 24, 12, né? Nos fala também nesse versículo que a estratégia de hoje de Satanás é esfriar o amor, né, por Deus, é esfriar o nosso amor por Deus. O nosso amor por Deus, ele deve ser a força motivadora da nossa vida. Tem de ser algo que nos consuma, fazendo com que tudo e mais fique em segundo plano. Nós não podemos servir a Deus com o coração dividido. Temos de amá-lo em todo o tempo. O nosso coração e nossa alma e mente com todas as nossas forças, né? Marcos 12, 30, se alguém quiser depois acompanhar. Temos de amar a Deus muito mais que a nós mesmos ou a nossa família, lá em Mateus 10, 37, 38. Então esse tempo ele já chegou. O mundo em que nós vivemos, ele está repleto, né, de tudo ao redor, tudo espiritualmente, na verdade. Espírito da ganância, né, espírito de egoísmo, lascívia, cobiça estão por toda a volta. O ser humano passa a vida buscando prazeres carnais, querendo, né, autorrealização. É tempo, eu repito, é tempo de despertar do sono, arrependermos dos nossos pecados, da nossa negligência, de renovar o nosso amor por Deus. É tempo, é esse tempo. É esse tempo de voltar ao primeiro amor. A gente vê assim, ó, as pessoas sem temor e sem amor por Deus. Então você que está afastado da presença do Senhor, você que parou um pouco de buscar, volte ao primeiro amor, porque é tempo. A palavra diz que a gente tem que orar sem cessar, porque os maus dias iriam chegar. Os maus dias chegaram, mas não é o fim. Não tenha medo, porque não é ainda o fim, é apenas o início. Então, entregue todo o seu coração ao Senhor. Peça-lhe que Deus o restaure o primeiro amor em você e que você seja cheio da presença do Espírito Santo. Deus, ele nos tem dado poder maior que o de Satanás pela ação do Espírito Santo. Podemos continuar resistindo ao diabo até que ele fuja de nós. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Olha, antes do Davi falar alguma coisa, só para mim não perder, quero abrir um parênteses aqui quando a Silvia estava falando sobre que isso foi previsto por Jesus, que nos últimos dias o amor se esfriaria, o amor por Deus. A gente está vendo isso, está muito claro. As pessoas não se amam mais, é internet, é tecnologia, é Face, é WhatsApp, é YouTube. Enfim, a tecnologia tem tomado conta das nossas vidas, o amor tem se esfriado, porque o acesso ao pecado ele tem ficado muito mais simples, muito mais fácil. Tem uma palavra lá no Velho Testamento que diz assim, ó, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Não é verdade? Vocês devem lembrar disso, de repente alguma vez vocês já ouviram isso. Essa frase ela é um pouco mal interpretada nos nossos dias. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de graça, onde a presença do Espírito Santo ela já foi derramada, ela está em todo lugar. Basta tu pegar e separar um tempo para estar com Deus, não tem como. Tu vai sentir a presença do Espírito Santo. Ele vai se achegar a ti. Ele vai se achegar. E o que acontece? Pelo fato da gente interpretar mal muitas vezes essa questão dessa palavrinha que tem lá, né, que diz que esse pecado faz separação, o que acontece? Eu vou falar algo que talvez tu esteja vivendo hoje. Que é assim, ó, tu comete um pecado e daí tu pensa, poxa, como é que eu vou pegar e vou viver aquilo que o Marcos está comentando agora, que o Marcos está compartilhando?
Se eu estou separado de Deus por causa do pecado, isso é culpa do pecado. Gente, na verdade, isso não é culpa do pecado. Essa separação que o pecado iniciou entre a tua pessoa e Deus foi apenas o início do processo. Mas a decisão de estar distanciado de Deus é tua, não é do pecado. Não tem como um dia tu chegar assim, quando tu chegar no dia do julgamento, tu dizer para Deus assim: Senhor, eu não andei contigo em intimidade com o teu Espírito Santo por causa daquele pecado. Não tem como tu usar esse argumento. Porque o pecado ele iniciou esse processo, mas a decisão de estar afastado de Deus é tua. Vocês lembram que lá quando Adão e Eva pecaram, vocês lembram como é que ele se sentiu quando Deus se fez presente novamente? Todos os dias Deus ia conversar com eles. Quando Deus se fez presente, eles ficaram com medo. Foi a primeira reação. A segunda, vergonha. Eles se esconderam, né? Então muitas vezes nós quando pecamos, o que acontece? Acontece isso aí. E qual é a nossa próxima atitude? Se afastar da presença do Espírito Santo. É fugir. E nessa fuga, o nosso amor por Deus se esfria. E o que a Silvia acabou de compartilhar com nós é que esse calor, esse amor por Deus, ele precisa ser renovado. Esse esfriamento do nosso coração ele tem que acabar. Ele só vai acabar de uma forma: se eu buscar ser cheio da presença do Espírito Santo, se eu tiver comunhão com o Espírito Santo. Não tem outra forma. Então eu pequei, eu preciso reconhecer que eu pequei, me arrepender disso e buscar rapidamente a presença do Espírito Santo. Porque o que realmente está fazendo separação entre mim e Deus não é aquele pecado que eu pequei, mas sim a decisão que eu tive de me esconder dele e de não buscar mais a presença dele, o medo, a vergonha, sei lá. E é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui, na parábola das 10 virgens, que as prudentes não deixaram faltar o azeite, e elas buscaram a presença do Espírito Santo. Tempo de despertar do sono, né? De acordar. Amém. Achei interessante sobre a parte em que Jesus foi até o Getsemane e pediu para os 3 discípulos, né, estar em oração, né, vigiar junto com ele, né. Mas quando na palavra de Deus diz que realmente os 3 discípulos adormeceram, foi fisicamente, né. Foi fisicamente assim como... Porque era um momento em que realmente eles iam chegar fisicamente e prender Jesus, né, para ele ser crucificado, né? E realmente eles dormiram. E a diferença, se tu for ver a diferença sobre as 10 virgens, é que elas dormiam fisicamente, as 10 também. Mas as 5 prudentes, elas entraram com o noivo pelo fato de não ter deixado faltar azeite, né? E como a palavra de Deus diz também sobre que ele virá como um ladrão da noite, né? Um ladrão da noite em que tu não sabe quando ele vem, né? E o interessante é que como tu vai saber, como tu vai estar vigiando sobre essa ocasião, né? Tu não sabe o dia que ele vai vir, nem a noite. Mas pensa assim, que como os famosos, sabe? Como vai ter, como em Apocalipse diz também, agora não lembro se é em Apocalipse, que fala sobre... Não é Apocalipse. Que fala sobre que muitos, né, chegarão na presença de Deus e falarão, né, que expulsamos demônios. É em Mateus 21 alguma coisa. Isso. Mateus 7, 21. Isso. Expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, né, e simplesmente Jesus vai chegar e vai dizer para eles que não conhecem eles, né. Mas como assim Jesus não vai conhecer eles se eles expulsaram demônios, se eles curaram enfermos pelo nome dele, né? E para nós aqui é como se fosse um famoso. Tu conhece um famoso, mas ele não te conhece, entende? Tu pode usar o nome dele, tu pode falar muito bem dele, mas ele não vai te conhecer, né? E para ele te conhecer, tu tem que ter intimidade com ele, né? Tu tem que conversar com essa pessoa, ele tem que te conhecer. Mas qual a diferença, assim, das 5 virgens prudentes, sabe? É que elas buscaram estar, vamos colocar na nossa linguagem agora, né? Estar na presença, né? Eles não precisaram se preocupar
muitos me falam, né, que agora nós temos que se preocupar com a volta de Jesus, pelo que está acontecendo e tal. E realmente eu não estou preocupado com isso, assim como outras pessoas também não, né? Porque colocamos sim Deus em primeiro lugar, né? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, mas não só quando a gente precisa ou quando acontecem as coisas, né? Porque agora eu vejo muitas pessoas precisando de algo ou invocando o nome do Senhor Jesus, né, pelo que está acontecendo. Mas se buscasse estar na presença dele bem antes, não precisaria estar preocupado agora, a não ser levar o evangelho, né, dele a toda a criatura, a todas as pessoas, né. Mas e as 10 virgens, as nércias, né, elas não tiveram azeite. Vai ser o caso de muitas pessoas em que não buscaram a presença dele, não tiveram comunhão com Deus, né? E o momento em que ele voltou, como a gente não sabe quando ele vai vir, elas vão ficar. Simplesmente Deus não vai conhecer vocês, né? Ou a maioria. Espero que vocês estejam, né, dentro da presença do Espírito Santo em comunhão com ele. Amém. Né? Amém. Vou compartilhar mais um versículo, mas não vou me prolongar, tá? Apocalipse 15:4. Quem não temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Acredito eu que tudo que está acontecendo hoje, né? Muitas pessoas hoje estão passando a glorificar o nome de Jesus. Elas estão glorificando o nome de Jesus e clamando que só o Senhor é santo. Mas não é só nesse momento em tempos difíceis, não. Em todos os tempos. A palavra fala que nós temos que orar e buscar para que quando venham os maus tempos, né, venham os ataques do inimigo, as batalhas, nós estejamos fortes para enfrentá-los. Né? Então, se você não está orando e não está buscando, volte para a presença do Senhor, ore, busque, entre no teu quarto, porque você é a igreja onde você está. Amém? Aproveitando, né, com tudo que está acontecendo, reúna a tua família, reúna o teu esposo, a tua esposa, os filhos, com quem você está dentro da sua casa. Tire esse tempinho. Tire 5, 10 minutos, que é pouco na presença do Senhor, né? Se você tem mais tempo, aproveite e tire mais tempo. A gente entende que tem aqueles que trabalham, né? Mas para o Senhor tem que ter um tempo, tem que ter aquele tempo. Reúna a tua família, vá para o teu quarto, né? Orar, compartilhar da palavra junto. Aproveitem esse tempo em família que você tem com os seus filhos, com o seu esposo, né? Tirem esse tempinho, é para o Senhor. É um tempo precioso, um tempo valioso na presença do Senhor. Mas eu também queria aqui, né, sobre um resumo de ter temor a Deus, né, em Apocalipse 15:4 que eu acabei de falar. Um resuminho que fala assim, ó: chegou a hora. Chegou a hora de colocarmos a nossa fé em ação. A fé é um fato, mas também um ato. Então coloque sua fé em ação neste exato momento. É hora de agirmos no poder de Deus, a quem servimos e acertarmos a tarefa de realizar as mesmas obras. O que importa não é o que somos, mas o que Deus pode fazer. Importa o poder do Deus vivo agindo em nós e através de nós. Mantenhamos os olhos em seu poder e não em nossas fraquezas. Prossigamos não em nossas fraquezas. Prossigamos não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus verdadeiro. Repetindo, o que importa não é o que somos, mas o que Deus pode fazer. Importa é o poder de Deus vivo agindo em nós e através de nós. Então mantenhamos os olhos fixos em seu poder e não em nossas fraquezas. Prossigamos não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus verdadeiro. Amém. Não? Então, gente, amém? Amém, gente? A palavra é essa. Deus. Olha,
Mais uma vez o Espírito Santo falando para nós, com as palavras e ensinamentos de Jesus, sobre a gente buscar a presença dele em todo o tempo. Esse tempo não é diferente. Como a Silvia falou, já que está acontecendo isso, a gente tem que ficar mais em casa. Gente, a gente está com o coração apertado. É claro que a gente queria que vocês estivessem aqui, para a gente ficar se abraçando. Mas o momento exige isso. Então aproveita esse momento, já que vocês estão em casa, junta a esposa, junta o marido, junta os filhos. Vamos orar um pouquinho, buscar a presença do Espírito Santo como vocês têm aprendido com a gente. Vamos buscar se encher da presença do Espírito Santo, do poder, a unção do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem falado para nós é isso nos últimos dias, é arrependimento, para a gente se arrepender temor a Deus. Ter temor a Deus, se arrepender dos nossos pecados e buscar ter comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão ininterrupta. Eu sei que o inimigo das nossas almas tem lutado incansavelmente para que a gente cesse essa comunhão. E tem sido difícil, não é só para vocês, para nós também tem sido difícil. Tem sido um grande desafio nesse tempo, como eu falei agora há pouco, né, que o pecado, ele o acesso ao pecado está muito mais fácil. Tem sido um desafio, mas já que nós temos que viver uma vida só aqui na terra, que essa vida aqui na terra seja para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? E logo aí a gente vai estar junto. Não deixe de orar, não deixe de buscar nesse tempo, né? Mas Silvia e Marcos, meu esposo, ele não tem o costume de orar junto comigo, com a minha família, não tem problema nenhum. Vá você para o seu quarto, tu não vai estar sozinha. Tu vai ter o Espírito Santo, teu amigo, companheiro do teu lado. Amém? Vamos fazer uma oração então? Obrigada, querido Espírito Santo, pela tua palavra de hoje. Somos gratos a ti, nosso amigo, companheiro, querido Espírito Santo. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Sabemos que é um tempo de busca, Deus, e que tudo isso vai passar, mas nós não desistiremos, continuaremos te dando toda a honra e toda a glória, Senhor, porque só tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar nos suprindo, por estar guardando a vida da tua igreja, Senhor. Cobre cada um com teu precioso sangue, Senhor. Que o teu sangue passe, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Deus, mais uma vez, também pelas tuas misericórdias que têm se renovado sobre as nossas vidas. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Amém.